Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Olá, meus queridos irmãos internautas, vos saúdo com a paz gloriosa de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui nossa tela, onde estão listados os nossos contatos, dizendo que neste link você vai encontrar as lições grátis. Ele estará sempre na descrição dos vídeos para remetê-los ao blog Net Dominical, onde estão as lições. Lição 13 é a última lição deste trimestre. Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. A temática de todo esse trimestre foi o caráter do cristão. Essa lição está reservada para ser ministrada no dia 25 de junho de 2017. Lição 13, Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Texto áureo: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9:6. Verdade prática: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Objetivo geral: mostrar que Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito. Os objetivos específicos: apresentar Jesus de Nazaré como Filho do Homem, apontar o ministério e caráter supremo de Jesus, explicar a respeito da morte, ressurreição e volta de Jesus Cristo. Como homem, Jesus demonstrou ter um caráter perfeito, sem nenhum defeito. Jesus foi um modelo perfeito em todo modo de viver. Meu querido irmão internauta, nesta lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e do seu caráter com palavras meramente humanas. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, o Emanuel, conforme Mateus 1:23, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Ele se humanizou como a semente da mulher, que haveria de ferir a cabeça do diabo, a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Portanto, trataremos nesta lição de um dos mais alvissareiros personagens que o mundo conheceu. Eu tenho um livro que coloca em xeque os 100 personagens mais importantes que a Terra conheceu até hoje. Jesus está colocado em terceiro lugar, mas na atualidade Jesus já está em primeiro lugar, porque o critério estabelecido para a posição de cada personagem foi a quantidade de adeptos que um homem pode colocar em torno dos seus ideais. Jesus foi o homem que mais colocou adeptos em torno dos seus ideais. O cristianismo está maior do que o islamismo. Até pouco tempo, o número 1 seria Maomé, o terceiro seria Jesus. Mas agora, Jesus já assume as rédeas, porque a maior religião da Terra, na atualidade, é o cristianismo. Nós vamos tratar desse personagem, de um caráter perfeito, exemplar, que serviu de paradigma
para todos os homens da terra. Primeira parte. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, sua origem humana. Filho do Homem aqui significa que Jesus era Deus, é Deus e se tornou membro da humanidade. É um membro da humanidade. Ele é humano. Então, Filho do Homem. Sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de remir o homem perdido. Ele precisava se fazer igual, através do ministério da encarnação. Não a transliteração da alma, conforme os espíritas entendem que o indivíduo vai se reencarnando, se aperfeiçoando. O teosofismo diz que Cristo foi um Mahatma, que chegou a grau máximo na escala da espiritualidade. Não. Ele é o verbo divino, se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Ele nasceu como um homem no tempo de Deus. Aqui no grego, kairos. Diz Paulo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. A origem, portanto, de Jesus é divina, que se fez homem numa similitude humana, numa semelhança humana. Portanto, uma teofania, na verdade, aparição de Deus de forma corpórea, porém um ser humano que sentiu dor, necessidades físicas, e por que não dizer até espirituais, e etc. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel, esse anjo Gabriel aqui é o anjo que está à disposição de Deus para tratar da obra da redenção. Sempre que se fez presente o ato de vaticinar sobre a obra da redenção, o anjo está presente, o anjo Gabriel. Foi enviado à pequena cidade de Nazaré, na Galileia, para anunciar à jovem Maria que ela seria mãe do Salvador do mundo e que ele seria gerado pelo Espírito Santo. Ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então aqui está materializada a teofania, conforme vos disse, que é a aparição de Deus de forma corpórea. Deus se apresentou ao ser humano de diversas formas, através de um anjo, através de fenômenos, e uma das formas foi através desse ministério, Jesus Cristo se fazendo homem, que era o Deus e homem ao mesmo tempo. No terceiro subponto, seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada, e o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, Lucas capítulo 4, versos 40 e 41. Dos 12 aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Seu caráter humano refletia a sua natureza divina. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo que era Deus, sendo criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus passou pelo processo de desenvolvimento humano, natural. Como uma criança judia era colocada na escola de teologia primária, dos 6 aos 12 anos, Jesus passou por essa escola naturalmente. José e Maria cuidaram do menino, educando. Ele passou pelo processo evolutivo de educação, crescia na graça e no conhecimento. Jesus não foi um ser que se ausentou aos 12 anos para o Oriente e se especializou aos pés de magos como Beltazar, Belchior e outros mais, conforme a teosofia quer nos remeter, mas ele
trabalhou como um carpinteiro, exerceu a profissão natural de carpinteiro. Então Jesus é o verbo de Deus, porém é um ser humano como qualquer outro. Passou pelo processo de desenvolvimento humano e espiritual também. Na segunda parte, seu ministério e caráter supremo. O caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referências e modelo para todos os que aceitam como Senhor e Salvador. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Eu já vos categorizei na primeira aula desta revista que a personalidade é composta de 4 elementos essenciais, que é o temperamento, o biotipo, o eu e o caráter. O caráter é o aspecto psicológico da personalidade, é o que se repercute do indivíduo. E Jesus tinha um caráter exemplar. E vamos ver as peculiaridades desse caráter: humildade e mansidão, misericórdia e compaixão, espírito pacificador. Jesus foi humilde e manso o suficiente para se submeter até ao batismo lá no Rio Jordão. Ele desceu as águas do Jordão e foi batizado por João. João reconhecia que Jesus não precisaria de ser batizado, mas Jesus fez questão de que isso acontecesse. Sua humildade. Ele implantou a escola da mansidão e da humildade. Aleluia. Ele até surpreendeu os discípulos lavando os pés dos discípulos, mostrando que era um serviçal, que era um homem que veio para servir. Misericórdia e compaixão. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Curou muitos que sofriam com enfermidade. Ele se compadeceu das pessoas famintas. Na parábola do bom samaritano, Jesus pôs em evidência a insensibilidade dos religiosos que não tinham compaixão pelos caídos à beira do caminho. Jesus deu toda a atenção àqueles que eram carentes. De repente, envolto ou circundado por uma grande multidão, ele dava atenção a um Bartimeu, a um cego que estava precisando da misericórdia dele. Ele dava atenção a pessoas carentes à margem da estrada. Espírito pacificador. Jesus conhecia bem a natureza humana, sujeita a desavenças e desentendimentos, mesmo entre os irmãos. Por isso, exortou, portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. De forma mais prática, ele reproduziu a mensagem do Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, tão esquecido nos dias atuais. Paulo aconselha-nos a ter paz com todos sempre que possível. Romanos 12, 8, Hebreus 12 e 14. Jesus tinha um espírito pacificador. Ele não era um agitador que tornava as multidões convulsivas. Não. Ele era pacificador. Tinha um espírito de pacificação. Bendito seja o Senhor. Como nós estamos carentes nos tempos presentes de homens pacificadores, de obreiros pacificadores, que têm o espírito de pacificador, não de agitador. Os homens estão efervescentes e precisam de homens que estejam cheios do espírito de pacificação. Oh, glória a Jesus! Na prática, ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. João 8:11. Aos seus discípulos ensinou como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. João 15:9. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, e o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 24 a 40. O amor é a marca do cristão. João 13, 34 e 35. O amor é o dom supremo. O amor é algo que está
ausente no mundo atual. O amor é algo divino. O amor é uma necessidade entre os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão anda em trevas. Amar é uma necessidade. Sem amor não chegaremos a lugar nenhum. Os nossos cultos, as nossas liturgias, as nossas formalidades eclesiásticas não terão sentido algum se não rechearmos do vínculo da perfeição, o amor. Quantos que choram à margem da estrada, carentes de uma atenção, carentes de uma palavra de rejuvenescimento, uma palavra de conforto, uma palavra de soerguimento. Jesus, na prática, ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. No terceiro subponto, seu caráter é referência para a igreja. Ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Ela é igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. No aspecto humano, porém, como organização, existem as igrejas formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. O caráter de Jesus é uma referência para a igreja, que, por ser composta de homens falíveis, nesse aspecto pode ter falhas, pode ter defeito. A terceira parte da lição: a morte, ressurreição e volta de Cristo. A morte de Cristo é exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja aqui que através da sua morte, Jesus, fiel sumo sacerdote, propiciou a reconciliação do homem com Deus. Hebreus 2:17. Na cruz, ele revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador. Antes do último suspiro, clamou a Deus e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Então, aqui, na sua morte, ele revela o auge do seu amor. Um exemplo supremo de amor. Um amor indescritível. Um amor imensurável. Um amor constrangedor. Um amor que dá vida. Um amor convincente. Aleluia. No terceiro subponto, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Se para fazer-se homem despojou-se de sua glória, na ressurreição retornou à plenitude de sua grandeza divina e venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 19 a 26. Então nós temos aqui duas facetas interessantes. Jesus, na sua ressurreição, o seu caráter humano foi absorvido pelo caráter divino. Para se fazer homem, ele despojou-se de sua glória. E na ressurreição, deu-se o contrário. Retornou à plenitude de sua grandeza divina. E se tornou novamente, ou retomou a sua posição de ser número 1 do universo. Deus. Aleluia. Meu querido irmão, nesta lição absorvemos realidades oriundas do paradigma Jesus Cristo, que é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa da sua grandeza, de sua personalidade singular, de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses capítulo 1, versículo de 16 a 18. Oh, grande personagem que marcou a história da humanidade. Não teve outro sim igual. Ele foi singular, modelo por excelência. Aprendamos as lições oriundas deste personagem alvissareiro que se notabilizou como o homem mais importante da Bíblia Sagrada. E aquele que se tornou o homem mais ilustre e mais interessante da Terra. Vou deixar aqui um questionário para você absorver as respostas das perguntas. Que Deus nos abençoe.